Seja bem-vindo ao curso preparatório para o Enem da Lupa. Lupa no Enem. Assista a primeira aula de matemática com o professor Riba e não se esqueça de fazer as anotações durante o processo. Boa aula! Então, galera, nossa primeira aula, tá? Daquela apostila que vocês podem acessar em PDF, tá? O primeiro tema que nós temos aqui é a razão, ok? Então, em matemática, razão significa divisão. Então, a razão entre duas grandezas, entre duas quantidades, seria uma divisão entre elas. E divisão também é sinônimo de comparação, tá? Como assim comparar? Eu quero ver quantas vezes uma cabe dentro da outra. Essa é o sentido da operação da divisão. Ok? Então, vamos lá para uma definição. Ó, a razão entre dois números nada mais é do que o quociente entre elas. Ó, quociente, tá? Quociente é o resultado da divisão, tá? Certo? Então, deixamos esse quociente registrado na forma de fração. É muito comum a razão ser representada por uma fração, mas também tem esse jeitinho aqui, ó, A dois pontinhos B. Em ambos os casos, a gente lê dessa forma aqui, ó. A está para B, no contexto de razão, A está para B ou A está para B. Ó, nessa razão ali, o número que está em cima é chamado antecedente e o número que está embaixo no denominador é chamado consequente. Tá ok? Então, avançando aqui. Importante. Que valor vai em cima e que valor vai embaixo? Então, ó, antecedente vai em cima e o consequente vai embaixo. Ah, como que eu sei quem é quem, ó? O antecedente aparece primeiro no enunciado. Ó. Qual a razão entre 45 e 50? Então, o enunciado que é a razão entre 45 e 50. Ó. Quem o enunciado cita primeiro é o antecedente e quem ele cita depois é o consequente. Ó. No caso da fração, ó, eu posso observar que essa fração pode ser simplificada por 5. Então, 45 por 5 é 9 e 50 por 5 é 10. Ah, lembrando que eu também poderia representar essa razão assim, ó, 45, 2 pontinhos 50, que é 45 está para 50. Ó, observe, 45 está para 50, como eu simplifiquei, é a mesma coisa que 9 está para 10, tá certo? Então, agora a gente vai resolver um exemplo, tá? Ó, o exemplo 1. Esse exemplo ele tá no material impresso no material em PDF que vocês podem acessar, tá? É o exemplo 1. Então tá dizendo assim: o Leonardo fez uma prova de geometria com 30 questões e acertou 18 delas. Mariana fez uma prova de aritmética com 20 questões, conseguindo um total de 15 acertos. Qual dos dois obteve o melhor desempenho? Então, não dá para dizer de cara, né? Quem que acertou mais com precisão, quem acertou mais não, quem teve o melhor desempenho. Porque a prova do Leonardo tem 30 questões e a Mariana fez uma prova com 20 questões. Então, o número total de questões é diferente, o número de acertos é diferente. Então, nós vamos ter que comparar as razões entre... Ó, nós vamos comparar as razões entre acertos e total de questões para cada um deles, ó. Vamos lá. L de Leonardo. Então o Leonardo acertou 18 de 30. 18 de 30. O 18 e o 30 são ambos divisíveis por 6. Então vamos dividir por 6. 18 por 6 é 3 e 30 por 6 é 5. Então, ó,
Leonardo acertou 18 de 30 ou Leonardo acertou 3 de cada 5. Agora vamos ver para a Mariana. A Mariana acertou 15 num total de 20 questões na prova dela, né? Então, o 15 e o 20 eu posso dividir por 5. 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Agora eu tenho um problema aqui ainda, ó. Quem é maior, o 3/5 ou o 3/4? Tá? Vamos discutir isso um pouquinho melhor aqui no próximo passo da nossa aula. Ó. Então eu tenho assim: 3/5 e 3/4. Aqui está dizendo nesse retângulo aqui, ó, que as frações obtidas têm o mesmo numerador. Então, ó, o numerador é a parte de cima. Então, a maior delas vai ser aquela que tem o menor denominador. Observa comigo, ó. Aqui eu peguei o número 3 e dividi em 5 partes. Aqui eu peguei o mesmo valor que é 3 e dividi em 4 partes. Note que a divisão por 5 vai gerar partes menores do que a divisão por 4. Para entender melhor, vamos olhar essas duas barrinhas aqui embaixo, tá? Certo? Então, vou até mudar a posição delas para ficar melhor para a gente enxergar, tá? Vou trazer um pouquinho mais para cima. Olha só. Observem aqui, tá? Então, ó, penso na barrinha toda aqui, ó, toda ela, tá? Ela representa o inteiro. Eu dividi essa primeira barrinha aqui em 5 partes, certo? Então, cada partezinha é 1/5. 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. Tá? A nossa fração aqui, ó, que eu vou representar por essa barrinha é 3/5. Então, ó, 3/5 significa 3 partezinhas de 1/5. 1, 2, 3. Ó, na parte de baixo eu vou representar a fração 3/4. Então eu peguei o inteiro e dividi em 4 partes, né? Então cada partezinha dessa é 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ó, quantas partes eu quero? Eu quero 3 partes de 1/4. 1, 2, 3, né? Então, ó, 3 partes de 1/4 é 3/4. Eu observo nitidamente aqui, ó, né, que os 3/4 são maiores que os 3/5. Então, concluo que 3/4 é maior que 3/5. Certo? Mas agora que eu sei esse conceito que está escrito aqui neste retângulo, ó, tá? Eu posso decidir isso sem precisar montar esse raciocínio. É apenas eu olhar aqui, ó. Se os denominadores, que é o carinha aqui de cima, são iguais, a maior das frações é aquela que tem o menor numerador, que é o carinha aqui de baixo, tá? Ah, por quê? Porque se o numerador é menor, as partes da divisão aqui vão ser maiores, tá? Então, por isso que 3/4 fica sempre maior que 3/5. Ok? Então, para essa aula é isso. E continuamos na próxima. Um abraço para vocês e bons estudos. Gostou do conteúdo? Pois as demais aulas estão disponíveis no curso individual ou no nosso pacote disponível na Hotmart. Acesse o nosso QR Code e faça sua escolha.